Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, parte 3 agora, né? Parte final da nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? E parte final também da nomenclatura, lógico, né? Dos ramificados. Bom, o que a gente vai ver aqui agora? A gente estava trabalhando desde a parte 2 as regras de nomenclatura, tá? Só que agora a gente está falando dos compostos fechados, onde a cadeia principal é a cadeia fechada. Tá? Vamos começar pelos ciclanos. Lembra quem são os ciclanos? Os cicloalcanos ou ciclanos eram compostos cíclicos de cadeia saturada. As regras de nomenclatura, lendo aqui comigo, as regras são as mesmas. A gente considera também a quantidade e a posição dos radicais. Só que se tiver um, não precisa, né? Se tiver só um radical, vai ser sempre no carbono 1, então não precisa se preocupar. Né? Olha aqui, ó. Tipo, isso aqui é um ciclo, é um quadrado, Bruno. Na matemática é um quadrado. Aqui é o ciclobutano, tá bom? Ciclobutano, ele tem uma ramificação metil. O que você vai fazer com ele? Metil ciclobutano. Ah, é um? Mas vai ser sempre um. Ele é o primeiro carbono da sequência que você está colocando, então não tem problema. Ó, então esse cara aqui a gente chama de metil ciclobutano. E esse aqui, ó, parece até um símbolo bonitinho, uma patinha ali, né? Essa patinha aqui é interessante, essa ramificação aqui, eu coloquei na listagem, mas até o momento não tinha caído pra gente, ou tinha. E essa ramificação aqui, ó, é um carbono, né? Aqui tem mais 3, na verdade, são 4 carbonos no total. Então isso é um butil, mas esse formato é um butil terciário, então isso é um terc-butil. Um terc-butil ligado a um ciclo. Que ciclo é esse? Um ciclo com 6 carbonos. Então, peraí. Não preciso colocar número. Posso botar como T-butil ou terc-butil. Terc-butil. Ciclo. Vou botar para baixo, tá? Só para não me perder aqui. Ciclohexano. Ou ciclohexano sem o ó. Vou botar assim para ficar melhor, ó, presta atenção. Terc-butil, ciclohexano, que você não precisa do H, o H é só um som fonético nesse caso. Tá bom? Beleza? Então é tranquilo. O que pode acontecer se tiver mais, né, 2 ou mais substituintes, 2 ou mais ramificações. Aí você vai ter que pensar um pouquinho. Espera aí, aqui eu tenho um metil e um etil. Por ordem alfabética. Quem ganha? Etil. Então ele é o carbono 1. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então isso vai ser 1,3. Na verdade, 1,3 não. 1 etil. 3 metil. Ciclobutano. Foi mais rápido falar em ciclobutano? Porque é quase igual ao desenho anterior, ele é apenas com mais uma ramificação. Aqui, ó, mesma coisa. Quem está ganhando nessa história? Vamos lá. Metil, terc já está perdendo, né? Terc-butil. Então, vamos considerar que esse é o carbono 1, né? 2, 3. Então, 1 metil, 3 terc-butil, ciclohexano. Vamos supor que você tenha, Bruno, olha só, mas o terc eu não quero considerar. Então eu poderia colocar como 1 butil, 3 metil, ciclohexano? Até pode, se não tem tanta diferença nessa ordem. O problema pode acontecer quando isso aparece. Nesse caso aqui, ó, você tem 2 ramificações no mesmo carbono. Quando isso acontece, ele se torna preferência, né? Mesmo que você quisesse começar pelo butil, agora você não começa, você começa por aqui. Por quê? Porque aqui tem 2 ramificações. Então agora sim, 1,1 de metil, 3 porque na ordem contada, terc-butil, ciclo, cara, que nome grande, às vezes acontece, né? Às vezes tem um nome grande assim do nada. Ciclohexano, tá bom?
E é isso. Não, não é só isso. Acho que acabou por aqui. Quem que faltava? Faltavam os ramificados, que são insaturados. Além dos insaturados, eu não posso esquecer depois também dos aromáticos, mas eu já vou chegar lá. Quando tem aqui, temos dupla ligação. E aí a dupla ligação é a própria prioridade. Se a dupla ligação é a prioridade, na hora de montar, eu também tenho que pensar nesse detalhe. Então aqui, ó, presta atenção. E isso é minha prioridade. E isso é meu carbono 1. Mas qual dos dois pode ser 1? Aí eu também não vou ser trouxa, né? Eu coloco o número 1 aqui, que tem a ramificação junto. Tem que passar pela dupla. Então o 2 obrigatoriamente tem que ser pela dupla. 3, 4, 5. Então vamos começar a nomenclatura. Ramificações primeiro. 1 metil. 5 terc-butil. Terc-butil não. Aqui agora não é um terc-butil. Agora eu tenho até pensar na linha, mas na verdade ele continua sendo o número 1. Isso aqui é o 5 iso, porque eu tirei aqui agora, aqui a pegadinha. Eu tirei, né, um carbono. Então isso é um isopropil. Não é isso? Propil, quando está ligado ao meio, 5 isopropil ciclohexeno. Preciso dizer aonde está a dupla? Não. É sempre no primeiro, tá? E aí sim, agora os aromáticos. Os aromáticos tem um benzeno. Ah, Bruno, é alguma coisa ligada ao benzeno. Não está errado não. É alguma coisa ligada ao benzeno. Se tiver só um substituinte, assim como os 5 colocanos, é só colocar. Esse cara, por exemplo, é chamado de metilbenzeno. Tá? O único problema é que esse cara aqui já é conhecido. Então, ele tem um nome usual muito famoso na química chamado de tolueno. Ele é muito utilizado na fabricação de diversas substâncias, né? Então o tolueno, até como explosivos, por exemplo, porque é o tolueno que gera o TNT, é uma nitração, a gente vai ver mais à frente a reação de nitração, que ocorre sobre o benzeno, sobre o tolueno, que é o metilbenzeno. Então ele é um composto usual bem conhecido. É interessante saber o nome tolueno. Ok? Tranquilo? O que acontece quando você tiver mais de uma ramificação? Aí também não é difícil. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, ou é 1, 2, 1, 3, ou é 1, 4. Deixa eu colocar aqui em cima. Ou é 1, 4. Preste atenção nesse caso. Não tem como ter mais de uma substituição no mesmo carbono do benzeno, senão deixa de ser benzeno, porque ele deixa de fazer a dupla, ele deixa de fazer ressonância. Lembra de ressonância? De aromaticidade do benzeno? Só para ter essa primeira informação. Segunda, então essas são as posições possíveis. Aqui você teria o 1, 2, vamos escrever, o 1, 2 dimetil benzeno. Aqui você teria o 1, teria não tem, né? 1, 3 dimetil benzeno. E aqui você tem o 1, 4 dimetil benzeno. É uma forma de dar nome, mas essa forma também, às vezes, pode ser modificada pelos nomes dessas posições. São posições conhecidas no mundo da química, então o pessoal costuma já colocar, que é a posição chamada de posição orto, que é vizinho, né, intercalado meta e para. Então, quando eu falo, estão na posição para em função do benzeno, é 1 e 4. Tanto que eu posso chamar esse cara de ortodimetilbenzeno, meta de benzil, de metilbenzeno e para. Não só pro metil, tá? Qualquer substituinte. Só estou falando das posições, tá bom? 1, 2 é orto. 1, 3 é meta, 1, 4 é para. Tem um macetezinho que é o seguinte, pensando primeiro como tua cabeça no argumento
teu corpo em si é o benzeno, a cabeça aqui é o primeiro, e aí próxima cabeça tem o ombro, orto. Depois da cabeça, ombro tem a mão, meta. E aí tem o pé que eu não vou desenhar e não vou nem levantar meu pé aqui, por gentileza, né? Que é o para, né? Ombro, mão e pé de distância. OMP, orto 1, 2, meta 1, 3, para 1, 4. Então para ou só o P, né? Ou só o O, ou só o M, ou só o P, na sigla de um composto, significa essas posições, ok? Tranquilo? Anotado? Então a gente vai aqui, ó. Outras coisas do aromático, nem só o benzeno é aromático, temos o naftaleno. Quando está na posição vertical alguma coisa, a gente chama que é o alfa, então isso seria o alfa metil naftaleno. Ou, como as contagens sempre vão começar em função aos verticais primeiro, você poderia colocar também como um metilnaftaleno. Se ele aparece nessa posição, que é a posição deles da forma horizontal, ele também não vai ser começar a nomenclatura por número 1. O número 1 sempre é na horizontal. Então, ele ou é o 2-metilnaftaleno, ou ele é o beta-metilnaftaleno. Tá? Aí, já que eu falei do tolueno de nomenclaturas usuais, eu listo outras nomenclaturas usuais que também são conhecidas. Por exemplo, o metano, tu vai ver muitas questões chamando de gás do pântano, né? Ele é gerado, muito gerado na decomposição anaeróbica, tá? Biogás, né? É o biogás em si, gasolixo, que ele é gerado em cima da decomposição do lixo. Temos o eteno, que é o etileno. Cara, esse cara aqui, que é o etileno, temos o polietileno. Ele é muito conhecido por gerar compostos, gerar polímeros, né, para a indústria. E temos aqui o etino, que é o acetileno, que é um gás altamente inflamável. Não que os outros não sejam, mas ele é usado também como gás de lamparina. Antigamente, lembra da lamparina? Já escutou falar da lamparina? Esse cara é muito conhecido como gás de lamparina, tá? Tem outras funções para esses caras? Tem, mas aí estou falando de algumas usuais. Temos, por exemplo, também o metilpropano, né, que seria 3 carbonos mais um para cima, é chamado de isobutano. Ele não é um butano, né, mas tem 4 carbonos. O metilbenzeno como tolueno. Temos aqui também, ó, o 1,4-butadieno, mas esse já é mais incomum, mas mesmo assim, 1,3, ó, né, 1,4 não, é 1,3. 1,3 é assim, né? É eritredieno e 2-metil, né? O isoprofeno. Cadê? Deixa eu botar um 2-metil aqui, ó, pronto. Né? Seria o isoprofeno, tá bom? Que é um medicamento também, às vezes também muito usado na indústria. Algumas nomenclaturas usuais. E aí caiu numa questão, já sabe. Agora, vou te falar. Isso aqui, ó, é fato cair em questão. Tá bom? Fato. Se cai na questão, ele não vai te avisar que isso é um eteno ou que é um metano. Então se liga nesses detalhes. Beleza? Então a gente fechou hidrocarbonitos e agora, caso você queira continuar em orgânica, está continuando no cronograma, a gente vai entrar em funções oxigenadas. Bom, aguardo você em qualquer outra aula. Fui!